Olá! A seguir, você assistirá uma videoaula do processo seletivo de alunos da Escola Preparatória da UFABC. Assista a aula e anote as informações e os conteúdos relevantes. Anote também a palavra-chave do dia, que será explicitamente indicada pela professora ou pelo professor mais de uma vez durante o vídeo. Após a aula, acesse a plataforma Moodle e indique corretamente a palavra-chave da aula do dia. Após acesso, responda as questões referentes ao conteúdo da aula. A aula ficará disponível para ser assistida das 13h30 às 18 horas. Desejamos uma excelente aula. Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de hoje da Escola Preparatória da UFABC. Eu sou o João Pedro, coordenador de Humanidades aqui da IP UFABC, e vou acompanhar vocês durante essa aula. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas de Humanidades, então espero que ao final desse encontro você possa ter contribuído com o aprendizado de vocês e que vocês também entendam um pouco mais sobre a temática que vamos passar por aqui. Antes de começar, é interessante dar alguns recados para vocês, principalmente aquela palavra-chave que depois vocês têm que preencher, como em todas as aulas. Então, a palavra-chave da aula de hoje é educar. Lembrem-se sempre, na hora de preencher, de colocar a palavra educar. Eu vou reforçar essa palavra ao longo da aula e também no final dela, mas é importante que vocês saibam na hora de responder as perguntas. Dados todos os informes, podemos começar a nossa aula de hoje, onde vamos falar sobre colônias de exploração e a escravização no Brasil. Então, como muitos sabemos, o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal e também um país que passou por um processo de escravização tanto da sua população nativa quanto da população preta oriunda do continente africano. Isso nos traz resquícios, resultados até hoje, e é bom a gente entender um pouco das origens. Então, ao longo dessa aula, falaremos um pouco sobre a exploração no Brasil e a colônia de exploração e também a escravização que aqui ocorreu. Espero que possa contribuir para o aprendizado de vocês. Inicialmente, torna-se interessante que a gente separe os tipos de colônia. O Brasil foi uma colônia de exploração, mas a gente tem outros exemplos de colônias que se diferem do que foi a colonização brasileira, que é o exemplo das colônias de povoamento. Então, na história, se conhecem basicamente dois tipos de colônia que têm características distintas entre si: as colônias de povoamento e as colônias de exploração. O Brasil, nosso país, está alocado no segundo caso. Vamos entender por que elas se diferem e o que de fato faz uma ser diferente da outra, começando pelas colônias de povoamento. Estão colonizando de povoar a colônia, ou seja, os países europeus, em sua maioria, acabaram tendo diversas colônias no continente africano e no continente americano também. Qual era o objetivo da colonização em sua maioria? Ele variava de acordo com se ela fosse uma colônia de povoamento ou de exploração. Os países que estavam sendo colonizados, então conhecidos como colônias, deviam prestar contas às suas metrópoles, em sua maioria países europeus. Então, os principais colonizadores que existiram, como o Reino Unido, a França, Portugal, Espanha e mais tardiamente, mas inclusive Itália e Alemanha, eram conhecidos como metrópoles, e os países que eles tinham um domínio sobre, conhecidos como colônia. Então, os países basicamente eram colonizados, né, os locais onde se tornavam colônias, eles eram colonizados por algum país da Europa, se eles ainda não tivessem sido colonizados por nenhum outro. No caso das Américas e da América Latina, ela ficou basicamente dividida entre Espanha, na América Espanhola, que dá origem a diversos países que são os nossos vizinhos hoje, como Uruguai e Argentina, e a América Portuguesa, que dá origem ao próprio Brasil. Uma colônia de povoamento, como é o exemplo das 13 colônias britânicas, que vem a dar origem aos Estados Unidos, tem uma distinção muito grande de uma colônia de exploração. O próprio nome já menciona que o objetivo das pessoas que estão chegando nessa colônia é de povoar, ou seja, estabelecer vínculos com aquela colônia e ali morar, comercializar, desenvolver indústrias, manufaturas e tudo que eles pudessem para desenvolver o local. Muitas das pessoas que estavam se deslocando para uma colônia de povoamento tinham sido perseguidas religiosamente na Europa. Então, como elas sabiam que não poderiam voltar para o seu país de origem, o objetivo da colonização está pautado muito mais em viver, morar, comercializar,
do que propriamente unicamente explorar aquele local, uma vez que ele passa a se tornar um habitante e membro da colônia. Nessas colônias de povoamento, você também tinha um comércio livre, ou seja, os membros da colônia poderiam comercializar entre si e até mesmo com locais próximos, então outras colônias ou alguma coisa do tipo. Eles tinham um livre comércio e também uma liberdade para plantar, cultivar e, em muitos casos, até ter manufaturas, se fosse necessário. Essas são características de uma colônia de povoamento, que o próprio nome já diz, tem como intenção povoar. Em sua maioria, as colônias na história foram colônias de exploração, como é o caso do Brasil. Ou seja, o grande objetivo por trás dessa colonização e o objetivo da metrópole, ele está pautado em explorar o território que ele está conquistando. Ou seja, não tem uma grande preocupação em, nossa, eu preciso desenvolver o Brasil porque eu vou passar a habitar o Brasil, eu preciso desenvolver indústrias do comércio brasileiro. Não. Portugal é um país muito menor que o Brasil. Então, a economia brasileira e os produtos que eram aqui explorados serviam de maneira complementar à economia de Portugal, uma vez que eles não tinham características como, por exemplo, boas terras para o plantio do pau-brasil, da cana-de-açúcar e até mesmo para a mineração, um dos ciclos econômicos no Brasil. Então, uma colônia de exploração, ela vai ter os olhos da metrópole muito mais rígidos para sua colônia. Eles são muito mais ferozes, uma vez que a colônia, ela atuava de maneira a suplementar a economia da metrópole e, assim, realizando trocas com a metrópole, que no caso do Brasil era Portugal. O comércio, em muitos casos, era proibido, pois todos os produtos deveriam vir direto da metrópole e também a criação de manufaturas ou indústrias, ainda que indústrias a característica da época. Mas havia uma proibição de que isso existisse na colônia, porque todos os produtos industrializados deveriam vir diretamente de Portugal, sem a necessidade de desenvolver uma indústria nacional. Então, o descobrimento brasileiro, estando um pouco mais. Então, em 1500, o Brasil, ele, entre muitas aspas, assim a gente pode dizer, ele é descoberto por Portugal. Obviamente, a gente não pode renegar todo o nosso passado de história e todo o que já existia aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, a gente tinha diversas tribos nativas, diversos, como hoje conhecemos como índios, que já habitavam o território brasileiro. Mas o Brasil se torna uma colônia portuguesa porque é Portugal quem, pela primeira vez, vem do continente europeu e consegue chegar até as Américas aqui no Brasil, e depois, posteriormente, também a Espanha consegue chegar aqui no continente da América e colonizar diversos outros estados que vão dar origem aqui aos nossos países vizinhos. Em 1500 tem-se, então, esse descobrimento, ou seja, a chegada dos portugueses ao Brasil, e aí eles começam a administrar o Brasil e, de fato, explorar o território brasileiro. E aí, como estávamos antes da chegada dos portugueses? Então, quem foram os primeiros, de fato, brasileiros que aqui moravam, que ocupavam o território brasileiro? Segundo dados da FUNAI, existiam aproximadamente 3 milhões de índios no Brasil quando os portugueses chegaram aqui em 1500. 2 milhões deles moravam na costa brasileira, então na região onde Portugal vai iniciar sua colonização, mais perto dos mares, e 1 milhão de índios morava mais interiorizado no território brasileiro. Quando os portugueses chegam, é com esses índios que eles vão se deparar lá em 1500, que já existiam aqui no Brasil, em sua maioria no litoral. E aí, quais estratégias de colonização passam a ser utilizadas para que Portugal pudesse, então, conquistar, de fato, o território brasileiro? Em 1500, Portugal não dá entrada, de fato, no território brasileiro e não se aprofunda, não interioriza o território brasileiro para começar a sua colonização. O que os portugueses faziam era chegar até a costa, negociar com os índios pelo pau-brasil, por exemplo, e voltar para Portugal, sem de fato dividir administrativamente o país. O que faz Portugal mudar de ideia é o risco que ele corria de perder o Brasil enquanto colônia para outros países da Europa. Anos antes da chegada no Brasil, Portugal e Espanha haviam dividido o mundo, com a bênção da Igreja Católica na época, uma das instituições mais fortes, entre Portugal e Espanha. Então, eles dividiram o mundo em dois, metade das colônias ficariam para Portugal, metade das colônias para a Espanha. Obviamente, os outros países colonizadores da Europa vão discordar dessa ideia, uma vez que eles ficaram fora dessa divisão e não pegaram nenhuma fatia do globo. Quando esses países passam a
representaram uma ameaça para Portugal, e como muitos navios franceses, ingleses passaram a circundar a costa brasileira, Portugal percebe que ele tem que entrar no território brasileiro e começar a administrar o Brasil de fato aqui dentro. Então, ele começa a desenvolver estratégias para a colonização. As primeiras delas foram a criação de feitorias, que eram entrepostos comerciais, bases comerciais alocadas no litoral, para que Portugal sempre pudesse estocar alguma coisa, chegar, fazer comércio e depois retornar para a Europa. Posteriormente, por volta de 1534, Portugal vai dar início ao que a gente chama de capitanias hereditárias. A primeira divisão administrativa brasileira foram, então, as capitanias hereditárias. Como funcionou esse processo e no que ele se baseava? As capitanias hereditárias já eram um modelo adotado por Portugal em suas outras colônias, principalmente as colônias no continente africano. Então, você dividiria o país em lotes, no caso do nosso 14 deles, e entregaria a nobres portugueses que tivessem dinheiro e interesse em colonizar o país, cedendo, ou seja, alugando um pedaço do país para esse nobre que quer investir. Esses nobres ganhavam as capitanias hereditárias, deviam investir o seu próprio dinheiro nelas, desenvolver e depois dividir o lucro do que eles estão ganhando com a coroa portuguesa. Então, eles arriscavam o seu dinheiro pela oportunidade de ganhar alguma coisa no Brasil. Os nobres chegam ao Brasil e passam a administrar o país. Rapidamente, essa divisão administrativa, conhecida como capitania hereditária, vai fracassar, uma vez que os países que adotavam esse modelo como colônias de Portugal no continente africano tinham uma extensão territorial muito menor do que o Brasil. O Brasil era um país muito grande, as capitanias eram enormes, e aí tornava muito mais difícil administrar cada uma delas. Sem falar que uma viagem de barco nessa época entre Brasil e Portugal durava aproximadamente 3 meses. Então a comunicação com a metrópole e colônia ficava muito díspare, uma vez que para uma resposta chegar e voltar da metrópole eram cerca de 6 meses, então metade de um ano, até que Portugal fique sabendo do que você gostaria de falar e te devolva uma resposta. Então, essas capitanias acabam fracassando, com exceção de duas, Pernambuco e São Vicente, por características peculiares. Pernambuco com a plantação da cana-de-açúcar, São Vicente também com o plantio e também com o descobrimento de alguns minérios que passaram a ser explorados na colônia. A segunda divisão administrativa, quando fracassam as capitanias hereditárias em 1549, aproximadamente, é o governo geral. Então, a coroa passa a administrar por si, também com o formato, né, os territórios das capitanias, mas ela manda outras divisões administrativas aqui para o Brasil, principalmente na figura de algumas pessoas especiais. O primeiro deles era o governador geral, que era uma espécie de presidente do país, ele que deveria governar em nome de Portugal, e aí você também teria um ouvidor-mor, um provedor-mor e um capitão-mor. Eles cuidariam das finanças, da segurança do país e também da legislação e de todos os assuntos jurídicos, respondendo sempre para a coroa portuguesa. Entrando no tema escravização, agora que já descrevemos que o Brasil era uma colônia de exploração e foi administrado inicialmente em forma de capitanias hereditárias e depois governo geral, torna-se importante entender como era a mão de obra aqui no Brasil. Então, como se desenvolveram os nossos ciclos econômicos e por quem passou esse trabalho. Bom, inicialmente, Portugal acaba explorando os povos nativos que já estavam aqui no Brasil. Primeiramente, por meio do escambo, ou seja, a troca sem o uso de dinheiro ou qualquer coisa que se passe por ele, e depois, de fato, pela exploração dos indígenas enquanto escravos. Então, eles passam a escravizar aqueles 3 milhões de índios que eu mencionei aqui no Brasil. Parte deles acaba sendo escravizada por Portugal. Essa mão de obra ela passa a ser substituída gradualmente pelos membros, né, de tribos e etnias do continente africano. Então, pretas e pretas africanos acabam sendo, de fato, traficados. Nessa época, as pessoas, infelizmente, eram tratadas como objetos, e elas passam a ser traficadas aqui para o Brasil. Então, elas passam a ser trazidas para o Brasil forçosamente para serem escravizadas. Mas por que será que é interessante a gente entender? Por que a mão de obra sai da mão de obra escrava indígena para a mão de obra dos pretos e das pretas africanas? Esse movimento gradual acontece por 2 fatores principais. Um deles
é que a Igreja Católica, que perdia fiéis na Europa, precisava catequizar os índios aqui no Brasil, e se eles fossem escravos, isso se tornaria muito mais difícil. E o segundo é que a escravização de pessoas oriundas do continente africano era muito mais lucrativa para Portugal, uma vez que aqueles que gostariam de escravizar e trazer escravos para o Brasil teriam que comprar autorizações da metrópole para então poder iniciar esse comércio. E com isso Portugal passaria a lucrar muito mais. No meio disso tudo, forma-se então o comércio triangular, ou seja, entre o Brasil, Portugal e o continente africano. Esses três países passam a o Brasil enviar produtos agrários, então todos os nossos ciclos econômicos, pau-brasil, cana-de-açúcar, alguns minérios preciosos. De Portugal para a África saía o que ia ser o pagamento pelos escravos, e dos escravos da África eles vinham direto para o Brasil. Então a economia entre Brasil, Portugal e o continente africano foi atuando de maneira suplementar, com cada um enviando para um o produto que o outro desejava e, infelizmente, também escravos. Só para lembrar, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravização, aproximadamente em 1888. Para que possamos seguir, eu gostaria de dar um recado novamente, que é a nossa palavra-chave da aula de hoje, para que vocês possam anotar. A palavra-chave da aula de hoje é educar. Lembrem-se de colocar educar na hora de preencher todas as perguntas. Ou seja, tornando ao tema da nossa aula, todo esse comércio e toda essa escravização, ela está atuando de maneira suplementar ao que era desenvolvido no Brasil. Então, aquelas grandes extensões de terra características, né, das colônias de exploração, tinham muitos escravos trabalhando na mesma para que esses produtos produzidos, então, fossem enviados a Portugal. Então, o Brasil, o continente africano e Portugal, nessa época, estavam muito ligados, uma vez que os produtos entre eles eram suplementar, né? Você tinha uma troca muito grande que acontecia entre o continente, os três continentes, as Américas, a Europa e também a África. Bom, se a gente for falar um pouco sobre os reflexos e os números atuais, para trazer mais para a nossa realidade, eles são de fato assustadores. Penso que um país que viveu a escravização por séculos, como ele vai poder lidar com isso e, de fato, atingir políticas públicas que passem a ser efetivas? O primeiro reflexo que a gente tem é sobre o desenvolvimento brasileiro. Muito se fala em um desenvolvimento tardio ou, de fato, um desenvolvimento atrasado. Por que será que a gente não tem tantas indústrias e mesmo emprego como outros países do mundo têm? Será que tem reflexo no fato da gente ter escravizado e tirado a humanidade de pessoas por muito tempo, por centenas de anos aqui no Brasil? Obviamente isso está intimamente ligado. Então você tem um grande problema quando você fala do desenvolvimento tardio brasileiro, desenvolvimento atrasado, pelo fato de que o país automaticamente, enquanto foi uma colônia, deixou de se envolver e atrasou muito o seu desenvolvimento, uma vez que não poderíamos instalar indústrias, não tínhamos comércio livre para todos os produtos. E a gente também viveu muito tempo de uma sociedade que era racista e que escravizava pessoas. Inicialmente com os nativos brasileiros e posteriormente com aqueles que chegavam na África. Um dos segundos reflexos que são importantes citar hoje é o que a gente chama de racismo estrutural. É aquele racismo que ele não é diretamente dito ou diretamente visto, mas que faz parte da sociedade brasileira e que deve ser combatido. O racismo estrutural está no fato de que pessoas, homens e mulheres pretos e pretas, não conseguem arrumar emprego, têm uma maior dificuldade de ascender ao nível superior, porque a sociedade como um todo acabou abarcando esse racismo e tornou ele muito estrutural, ou seja, ele acaba fazendo parte da sociedade, dificultando a vida dessas pessoas e, obviamente, deve ser combatido. Isso é reflexo da gente ter vivido muito tempo de escravização e que é necessário até hoje combater problemas como racismo e qualquer outro tipo de xenofobia. Gostaria de trazer agora números atuais do Brasil para a gente entender um pouco sobre o reflexo disso na nossa sociedade. Então, poxa, será que ter vivido muito tempo de escravização e ter uma elite que por muito tempo foi dona de escravos e atrasou o desenvolvimento do Brasil reflete nos dias atuais? Sem dúvidas. Primeiro, é importante a gente citar um pouco dos índios. Se em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles eram aproximadamente 3 milhões, em 1957 esse número tinha caído para 70 mil indígenas. Então penso que é um genocídio da população indígena no Brasil.
no qual ela, de um número de 3 milhões, centenas de anos depois, ela vai para apenas 70 mil. Hoje, esses números são muito melhores e a gente pode comemorar um pouco disso. No Brasil, existem cerca de 817 mil indígenas, segundo o censo de 2010. 502 mil deles vivem na zona rural, então mantém as suas características iniciais, e 315 mil deles consideram que vivem na zona urbana do país. Também já é um número expressivo de índios morando na zona urbana do Brasil. Todas as terras indígenas representam aproximadamente 12,5% do que é território brasileiro hoje. E lembrando que, em sua maioria, os índios estão na região norte do país, principalmente no estado do Amazonas, que é onde existem o maior número de indígenas no Brasil. Agora, será que a escravização do índio, mas majoritariamente, em maior tempo, do negro, traz reflexos atuais também? Obviamente que sim, e é por isso que a gente fala muito sobre racismo estrutural e como ele deve ser combatido. Os negros no Brasil, negros para o IBGE, a junção de pessoas que se consideram pretas e pardas, representam 132% a mais de pessoas que cometem homicídios no Brasil do que negros. Então, os negros são muito mais mortos do que brancos no Brasil. Eles acabam sofrendo muito mais, são vítimas, né, de homicídio muito mais do que brancos aqui no Brasil. Dos 10% mais pobres do Brasil, então, de todas as pessoas que compõem os 10% mais pobres, de todas essas pessoas, 70,5% são negros no Brasil. Então, a gente tem uma dificuldade muito maior quando a gente fala que a gente precisa, de fato, de políticas efetivas para esse caso, uma vez que toda a nossa história nos conta sobre esses problemas estruturais, e atualmente a gente deve atuar em cima deles. E aí, se vocês tiverem gostado e quiserem se aprofundar mais nessa temática, fiquem à vontade. Hoje eu trouxe 3 recomendações e espero que vocês possam conhecer algumas delas, caso ainda não conheçam. A primeira delas é uma música do Gabriel Pensador, que chama Racismo é Burrice, e é bem legal de se escutar. A segunda, também uma música que chama Boa Esperança, do rapper Emicida, muito legal. E o terceiro deles, um livro de uma escritora muito famosa no Brasil e que debate essa temática, que é a Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista. Eu espero que essa aula possa ter contribuído para o conhecimento de vocês sobre a temática e também para que possam entender um pouco mais sobre esse assunto. Vou ficando por aqui, mas não sem lembrar a palavra-chave da nossa aula de hoje, que é educar. Lembrem-se, na hora de preencher, preencham com educar. Um abraço.